pergunto, você consegue enxergar o Santos daqui a algum tempo, não sei quanto tempo, numa condição de pé de igualdade, por exemplo, com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Corinthians, se conseguir se organizar, como já foi há nem tanto tempo atrás assim? Eu consigo, William. Consigo porque, apesar do futebol não ser uma ciência exata, ele consegue, com um trabalho profissional, fazer com que essas diferenças, elas algumas vezes se equivalem. Isso por quê? Porque se você tem uma camisa tão forte como o Santos possui, o Santos conseguirá buscar investidores e investimentos através dos seus projetos para que a gente possa superar os atuais desafios. Nós só conseguiremos passar de um degrau que hoje nós nos encontramos através de um trabalho com focos. Eu tenho 5 pilares, né, que eu já disse diante da nossa nova gestão. Futebol de base, o futebol feminino, futebol profissional, marca e patrimônio. São 5 pilares que são importantíssimos e fundamentais para o Santos se reposicionar no mercado do futebol mundial. E ele só fará se nós tivermos as condições necessárias de fazer um trabalho na base, que é o que nós sempre fizemos e bem. Quando você voltar a fazer um bom trabalho de base, renovando esses talentos, nós fomos campeões brasileiros em 2002 e você vai dizer, mas isso já fazem 20 anos. Mas se você voltar a fazer um trabalho e revelar com talento, com capacidade, você pode equiparar em campo as condições técnicas necessárias para o Santos voltar a conquistar títulos. O Palmeiras tem feito muito bem isso. Então, eu acredito que, dadas as proporções de nós estarmos numa cidade litorânea com seus 400 mil habitantes, muito próximo, 50 quilômetros, e hoje, pelos projetos do governo do Estado, pelo próprio governo federal, você vai ter possibilidades de, em 25, 30 minutos, você estar. Então, parece que você vai estar num bairro de São Paulo, na Baixada Santista. Hoje, a Baixada já possui 2 milhões de habitantes, se você for computar nas cidades litorâneas próximas. Então, eu acredito muito no potencial do Santos, da marca que o Santos possui e do trabalho que nós vamos desenvolver. Eu acho que a médio prazo, eu digo daqui 4, 5 anos, o Santos voltará a ser uma grande potência do futebol brasileiro. Só para pergunta, na base, o que o senhor já mexeu? Na base nós mexemos ainda muito pouco. Para você ter uma ideia, André, eu assinei tantos distratos e de atletas da base, 20 jogadores do Sub-20. 20 jogadores que estavam no Sub-20 foram dispensados. Número elevadíssimo, perto do que se quer fazer num trabalho de base. Então, já é um início, porque até então existia um vício que é inerente muito ao que acontece quando você não tem um controle rigoroso do seu departamento de base, que é infiltrar certos problemas de empresários e outras situações de indicações, isso e aquilo, que acontece em todos os clubes, não é apenas no Santos, mas que não deve acontecer. Na minha época, eu tinha nada mais, nada menos que uma estrutura liderada pelo Zito. E o Zito não admitia, não permitia, com toda a nossa estrutura, que houvessem essas interferências. E por isso que nós conseguimos antecipar fases de progressos, de avanços de jogadores, e nós alcançamos as revelações que nós tivemos ao longo desse período. Às vezes, é mais fácil na categoria de base você encontrar gente capacitada do que gente idônea, né? Muito. É difícil você encontrar as duas, mas você tem. Você tem pessoas sérias. Nós mudamos o comando da base do Santos. Hoje nós temos a contratação, nós temos o José Renato Quaresma, que é um dirigente que está liderando o departamento de base.
nós temos o Gustavo, que nós contratamos junto ao Atlético Paranaense, e conseguimos também trazer o Rodrigão para fazer o departamento de captação. Então, nós mudamos parte dessa figura, mantivemos outros, porque nem tudo está errado também, mas nós criamos uma nova identidade para que a gente consiga. E eu vou adiantar até aqui no Bola da Vez que podem me cobrar que daqui 6, 7 meses o Santos já apresentará uma nova cara em termos de revelações, porque é algo muito rápido. Porque, por incrível que pareça, ainda o pai e as famílias entendem que o Santos é o time mais corajoso de lançar e de que os seus filhos tenham a rapidez necessária para estarem no departamento de futebol profissional. Então, o Santos consegue ainda, nesse momento, captar para que a gente consiga atrair ainda jovens talentos espalhados pelo Brasil. Nós ficamos 4 anos, Natália, discutindo sobre um novo estádio, com a W Torre. 2 vezes nós tivemos uma assembleia de sócios referendando a parceria com a W Torre. Aí você pergunta a nós, a mim que estava envolvido, primeiro como presidente do conselho e agora como associado e como presidente. O que está nesse memorando de intenção? Não sei. Hoje eu sei, mas eu não sabia. Ninguém tinha acesso. Então, nós ficamos 4 anos discutindo um memorando de intenção. Quando discutimos um memorando de intenção, está ali dizendo o seguinte: as cadeiras cativas de sócio ficarão ali e serão comercializadas dessa maneira. Não, elas não podem ser comercializadas, porque já existe o direito... Já tem os donos. Dos donos das cadeiras cativas, que são os donos do Santos Futebol Clube. Nós não somos os donos, a W Torre não é, eles são os donos, em parte. Temos os associados que são os donos. Eles são os deles. São quantas cadeiras cativas? 1.300 cadeiras cativas hoje. Então, hoje, o que não foi discutido em 4 anos, nós estamos discutindo em 2 meses. Detalhes. Quem são os proprietários? Onde eles ficarão? Isso é um exemplo para a gente não ficar estendendo demais a resposta. Então, hoje, nós queremos esse detalhe. Para quê? Que é o que eu disse em reunião aos representantes da W Torre. O que está havendo como desgaste, que é um desgaste ao Palmeiras, um desgaste à empresa, nós temos que evitar. Porque se há esse desgaste, de 2 uma. Ou é porque no contrato não existem cláusulas bem definidas e esclarecidas para que as coisas caminhem, ou existe um litígio que as partes não estão se entendendo. Mas o documento, ele está ali para ser respeitado. Que parte não está respeitando? Não vou entrar no mérito deste acordo entre o clube e o irmão. O que cabe a nós, Santos, é detalhar esse documento para evitar exatamente isso. Mas te deixa esperto, né? Deixa esperto, mas não desconfio da W Torre. Não vejo nenhum problema. O regime é o mesmo do Palmeiras? Em parte. O que muda? Sim. Muda porque é o Santos, né? Agora nós estamos Mas a administração do estádio vai ser da W Torre? Vai ser da W Torre. A prioridade de eventos vai ser da W Torre? W Torre, porém, já discutido hoje, o número de jogos que o Santos fará, a possibilidade do Santos estar jogando, que é o nosso projeto de trabalho que tem que ser respeitado. Nós queremos a arena, queremos recompensar o projeto ou o investimento que está sendo feito na nova arena. Interessa ao Santos jogar na nova arena, como interessa ao Santos jogar no Pacaembu, como interessa ao Santos jogar em São Paulo, como vai jogar no dia 25 no Morumbi, como interessa ao Santos ir a Curitiba, prestigiar a sua torcida, a embaixada que lá está. O Santos precisa estar participando em outras praças esportivas. Isso tem que ser respeitado como um projeto de trabalho do Santos Futebol Clube, na qual a gente não deixa de ter o retorno. Houve 2 projetos, né, presidente? O primeiro mais suntuoso, o segundo um pouco mais modesto. Modesto pela crise, pela situação inerente ao problema de valor. O realista é esse segundo? Que está sendo, em parte, também... Qual seria a capacidade? 30 mil. 30 mil? É o suficiente?
30 mil suficiente? É o suficiente. É no local da Vila Belmiro ou não? É o local da Vila Belmiro. Nós vamos esgotar o projeto envolvendo a Vila Belmiro. Quando o Ricardo, como alguns outros, fazem comentários que não deixam de ter uma certa razão, no intuito, podem ficar tranquilos que pode ser que a vila seja preservada. Nós estamos esgotando a W Torre, porém, eu não vou ficar sentado com a W Torre. Eu preciso ter alternativas que viabilizem o projeto da nova arena, porque se eu esgotar a W Torre e estiver realizando o estádio, será na Vila Belmiro. Ponto final. Nós vamos demolir a Vila Belmiro e fazer um estádio... Nem faria sentido você ter 2 estádios. Nenhum sentido. Eu sou a favor, ou da SAF, Clube Empresa, eu acho que é o caminho natural. Hoje, o próprio futebol brasileiro, ele ainda, no meu entendimento, ele esbarra em várias dificuldades para que haja a implantação definitiva de um projeto como esse. Você veja que clubes que fizeram essa adesão estão com certas dificuldades, não pelo problema de investimento, mas pela linguagem e pela cultura do futebol brasileiro, né? O proprietário do Botafogo fez recentemente até certas declarações, né, que estava acostumado com um tipo, né, de esporte, que era um esporte profissional também. Então, eu acho que vai haver um tempo de maturação, até respondendo à pergunta do Abel. E pergunto a vocês, quanto vale a marca do Santos Futebol Clube? Sem comparação, se vocês me perguntarem hoje que exista uma proposta baseada nos valores e recursos que estavam sendo negociados e que foram concretizados, aprovados pelos clubes, com todo o direito e sem entrar no mérito, pelo certo ou pelo errado, eu não concordo. Não admito. Ali na casa dos 400 milhões, 500 milhões, 600 milhões. Não é. Nem perto disso. Conversação. Mas nem perto. Se você vai fazer a venda de um jogador, e nós fizemos uma das maiores, um jogador da nossa gestão ainda, oriundo da base, como o Rodrigo, você oferiu 200 milhões de reais, foi a maior venda do futebol brasileiro, né? 200 milhões, e você comercializa a sua marca pelo dobro da venda de um jogador. Então, são valores totalmente incompatíveis com a marca. Mas o Santos outros clubes têm mais dívidas, menos dívidas. Não vamos entrar na questão do passivo de dívidas. Nós estamos entrando no negócio. O negócio em si, ele tem que ser bom para todos os lados. Sim. No meu entendimento, são valores... Presidente, 1 ou 2 dias antes, né, da eleição, o senhor publicou uma foto em Mangaratiba, ao lado do Neymar pai. Agora, recentemente, no clássico contra o Corinthians, o Neymar filho, Neymar Júnior, melhor dizendo, foi ao estádio. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho essa aproximação da família Neymar. Apenas concluindo, Pirral, eu acho que o Santos precisa se reposicionar. Quando ele se reposicionar, ele começará a ter chances de, através da busca de outros investidores, e dentre eles, respondendo à sua pergunta, pode ser através de um próprio ativo como o Neymar. O Neymar é outra identidade que é difícil desassociar do Santos Futebol Clube. Até porque ele demonstra isso. Ele vem ao jogo, ele faz as suas declarações públicas de carinho, de apreço, de reconhecimento ao Santos. Então, eu não vejo outro caminho inevitável a volta dele, o retorno dele ao Santos Futebol Clube. Não vejo. Jogando. Jogando. E como é que está isso, hein, presidente? Como é que está essa conversa? Porque, 2025, aí ele vem um pouco antes por causa da Copa do Mundo. O que tem de concreto nisso, no andamento de vamos colocar entre uma negociação com o Neymar? Não, você prever, William, hoje esse retorno é muito difícil. Você afirmar que ele volte ali ou aqui é difícil, porque hoje ele tem um vínculo de 2 anos. A possibilidade de, após esse vínculo, poderia existir num projeto que pudesse envolver os Santos e os parceiros e o próprio Neymar. Isso é possível, é viável,
isso acontecer. São parceiros que o Neymar traria ou que o Santos... O Santos buscaria também essas alternativas junto ao próprio clube atual, que viabilizasse com outras formas de projetos vinculados entre nós. Mas isso são todas hipóteses, são todas soluções possíveis, mas que devem ser discutidas. A possibilidade de SAF já foi conversada com a família? Não, nenhuma. Nenhuma. Essa história de que a família Neymar vai comprar o Santos, não tem nada nada. Nenhum momento, para mim, nunca foi manifestado nada a respeito desse interesse, nenhuma. O que eu entendo possível e viável é esse retorno, com um agravante, porque ninguém previa a contusão do jogador. Né? Ele praticamente ficará um ano afastado, como ele está, e o clube está arcando com as suas responsabilidades. Possivelmente, um contrato que foi feito de 2 anos, pode ser que até por liberalidade do próprio jogador, do staff, se prorrogue isso por mais um ano, para recompensar aquilo que ele não jogou. Aquelas conversas dos árabes, Paris Saint-Germain, isso tem algum fundamento? Nenhum fundamento. Zero. Existia esse fundamento enquanto ele próprio jogava no Paris Saint-Germain e conversava com o presidente. Justamente por conta do anterior, Neymar. Existia essa possibilidade, mas nada envolvendo, pelo que eu soube e pelo que nós tivemos conhecimento, nada de SAF. Existiu o grupo, né, que poderia investir em projetos que o Santos tivesse, né, como exemplo, o estádio. O Santos tem o estádio, quanto custa um estádio? Quanto custa o name right de um estádio? Quanto o Santos quer no name right? E aí poderia haver... paralelas. Existia multa do Carille. Já disse claramente, nós estamos muito confortáveis com o parecer do departamento jurídico. Não recebemos absolutamente nada ainda de comunicados da FIFA e se recebermos, estamos muito bem respaldados, amparados em documentos para que a gente possa fazer as explicações e apresentarmos os documentos que comprovarão todas as ações que o Santos adotou na relação de contratação do Carille, que aconteceu em meados de dezembro e ela foi oficializada, que não poderia ser diferente, em janeiro, quando nós assumimos e assinamos o documento dele e de toda a comissão técnica do Santos. Muito rápido. Fora Esporte, 2 minutinhos para acabar o Bola da Vez com o presidente do Santos Futebol Clube, Marcelo Teixeira. A gente deixou a pergunta no ar. Edna Alves, de quem foi a ideia de fazer a carta de protesto, a escalação dela no Sansão, e se o senhor acha que isso, de alguma maneira, condicionou a arbitragem dela no jogo? Não vejo, foi uma carta respeitosa, até pelos termos que lá estão. Não houve nenhuma interferência de uma carta, até porque, no nosso entendimento, a Edna, ela recorreu normalmente ao VAR e as dúvidas que tiveram em termos de jogo... Se o senhor fosse o presidente do São Paulo, o senhor não reclamaria da arbitragem como o Casares fez? Não reclamaria e vou além, né? A ideia, respondendo claramente de uma forma transparente a você, a ideia da nota oficial partiu do meu filho, Marcelinho. Quando ele me ligou e falou, papai, nós temos que fazer uma nota de oficial do Santos sobre a... Com que pretensão? Tem muita pressão em cima do Santos por causa de erros de arbitragem da árbitra em jogos oficiais, inclusive contra o próprio São Paulo. E ali nós adotamos essa medida. A ideia seria tirar a Edna do jogo? Não, nenhum momento. Não, ela já nenhum momento foi retirar a Edna. Nós dissemos que respeitamos, começamos assim, respeitamos a decisão da comissão de arbitragem na escalação. Ponto final. E solicitamos que daquilo que foi feito daquilo que ocorreu anteriormente, que já faz um tempo, ela tenha se aprimorado para que os protagonistas sejam os atletas, pura e simplesmente.